Porção semanal Perhaloterra, capítulo 10, 415. Obrigado. E falou o Eterno a Moshe, dizendo: Faze para ti 2 trombetas de prata de obra batida as farás, e servir-te-ão para a convocação da congregação e para a partida dos acampamentos. Quando as tocarem, se juntará a ti a congregação à porta da tenda da reunião. E se com uma só tocarem, se juntarão a ti os príncipes, os cabeças dos milhares de Israel. Quando as tocardes, retinindo, partirão os acampamentos que se acham no oriente. E quando as tocardes, retinindo pela segunda vez, partirão os acampamentos que se acham ao sul. Retinindo, tocarão para as suas partidas. E para fazer juntar a congregação, tocareis e não retinireis. E os filhos de Aharon, os sacerdotes, tocarão as trombetas e serão para vós por estatuto perpétua nas vossas gerações. Quando estiverdes em guerra em vossa terra contra o adversário que vos oprime, tocareis, retinindo as trombetas, e sereis recordados diante do Eterno vosso Deus, e sereis salvos dos vossos inimigos. E também, no dia da vossa alegria, nas vossas solenidades fixas, e nos princípios de vossos meses tocareis as trombetas sobre vossas ofertas de elevação e sobre vossos sacrifícios de pazes, e vos serão por lembrança diante de vosso Deus. Eu sou o Eterno, vosso Deus. Vamos dar uma olhadinha no comentário desse pedaço. Então, aqui olha a anotação aí embaixo, capítulo 10, está dizendo aqui, parte 2, faze para ti 2 trombetas. Vamos ler aí. Estas trombetas, denominadas em hebraico Hatzatserot, geralmente eram feitas de prata e às vezes de cobre, tendo 1 cúbito de comprimento, a parte de cima estreita, e se iam ampliando até o fim. Deviam ser usadas, segundo o que está escrito na Torá, para juntar a congregação e os príncipes, como sinal de partida para os acampamentos, como sinal de guerra, e nas festas, no oferecimento dos sacrifícios públicos. Segundo o Midrash Tanhumá, o uso das Hatzotserot foi ordenado somente na época em que Moisés governava, pois seu aluno Josué não as usou e no seu lugar preferiu shofarot, cornetas de chifre, durante a tomada de Jericó, em Josué capítulo 6, verso 5. Entretanto, vemos que o rei Ezequias utilizou este instrumento durante a oferta de elevação que ordenara que se oferecesse sobre o altar. Esta começou junto com o cântico ao Eterno, ao som das trombetas e dos instrumentos de David, rei de Israel, segundo o livro de Crônicas, capítulo 29, verso 27. Bom, até aqui tá bom, porque aqui já muda a sequência.
Então, em tempo de guerra, está dizendo que deveria se tocar o shofar, tá? Aqui eles estão também falando, segundo o comentário que a gente acabou de ler, que no tempo de Moisés usavam essas trombetas, depois Josué preferiu usar shofar. E, segundo a Kabbalah, ensina, a cada início de ano, como foi neste início de ano, desse ano, se vocês lembrarem, foi ensinado que existe bênçãos e decretos ruins que vêm sobre o mundo, não é verdade? E que todas as pessoas que compõem o mundo, a grande maioria delas, elas estão afastadas do conhecimento do Eterno. Não estou dizendo no sentido religioso, tá? Então, não leve em conta aqui a palavra religião, senão você vai ser tentado a pensar no cristianismo, nos evangélicos, nos maometanos, nos judeus. Você tem que lembrar que, em princípio, a organização de Deus para o mundo, ela foi idealizada pela Torá, e por justiça de Deus, para trazer equilíbrio ao mundo, a atitude do homem acarreta uma consequência. Então, muitas pessoas fazendo o mal, necessariamente ela está acarretando, está puxando decretos maus sobre o povoado, tá certo? Isso aqui está numa linguagem judaica. Numa linguagem evangélica que nós vimos no passado, quando assim éramos, como evangélicos, não é diferente do que vocês aprenderam aqui comigo em um dos livros da Rebecca Brown, quando ela falava sobre maldições não quebradas, era o nome do livro. E ali ela conta em diversas localidades, países que ela foi. Então ela percebia que havia uma maldição crônica sobre o povoado. Não vou lembrar agora para falar quais eram as maldições. E aí ela começou a pesquisar, olhando o local, e percebeu invocação a determinados tipos de deuses, determinadas coisas, que era a tradição naquele local, que ia passando de geração a geração. Aquilo dava direito legal para a morada. Então, para aquela época, usava-se o termo demônios, para que aqueles demônios fizessem o que eles tinham de fazer por causa das ações das pessoas. Ok? Então, estou colocando aí o que a gente tinha de conhecimento na época, para você perceber que essa linguagem judaica, o ensino judaico, não é no sentido religioso. Ele está falando de um funcionamento do mundo, tá? Para aquelas pessoas que eu estou acabando de relatar, do evangelho, que tinha esse ensino, o ensino está de acordo com esse funcionamento do mundo colocado pela Torá, tá certo? Também vamos levar em conta, quando vimos, agora eu não lembro se foi neste ano ou início do ano passado, quando foi falado sobre o Shema. Então, bom, a questão é quando se fala da mezuzá, nós comentamos que o Zohar declara que há demônios, tá? Shedin, isso falando dessa forma para que vocês entendam. Então, há uma classe de seres que tem um governante com variados governantes e eles têm, então, 365 auxiliares. Então, eles ficam olhando para dentro da porta de entrada da casa. Tudo com aquele olhar maligno. Enquanto eles estão ali dentro da casa, eles estão protegidos. Quando eles saem dali, eles por um lado estão protegidos, mas por outro lado eles ficam desprotegidos. Por quê? Qual é a causa?
A causa é que, em primeiro lugar, a proteção está dentro da casa. E o que é que protege a casa? A mezuzá. Tá? É como se ela criasse um raio de luz forte, e quem está ali fora olhando para dentro é igual, e como você olha para o sol, você não consegue enxergar nada. Tá? Mas quando essas pessoas saem de casa, se elas saem e têm compromisso com o Eterno, então o que acontece? O Eterno continua guardando, porque elas estão na luz do Eterno, na Shalom do Eterno. Então onde quer que ela vá, o Eterno guarda. Ela vai e volta, tá? Mas muitas pessoas vão e voltam lotados, tá? Quando fala assim, volta lotado, eu não quero que você pense em demônios, porque senão fica muito fácil, porque a tradição cristã, ela põe a culpa nos demônios, entendeu? E aqui o Eterno é muito claro, a culpa é do homem, porque é o homem que faz escolha, é o homem que toma decisões, é ele que escolhe caminhos, tá certo? É ele que escolhe falar. No final dessa paraxá, tá comentando sobre Hilul Hashem, quando a gente usa a boca para amaldiçoar o nome de Deus, e a gente faz isso com nossas atitudes. A gente faz isso quando a gente fala mal de alguém, quando expõe publicamente a pessoa. Então o Eterno se aborrece muito com essas coisas. E isso é uma prática que está muito enraizada na gente. Essa questão de falar de pessoas é tão natural para a gente começar a falar, mas geralmente a gente não fala bem. Geralmente a gente sempre comenta algo, parece que o que dá ibope é falar mal. E a gente tem que se policiar para poder ir cortando. Cortar tudo de uma vez você não vai conseguir, mas conforme você falou e você veio a lembrança, poxa, não devia ter feito isso. Aí da próxima vez você vai estar melhor para poder cortar, até que você consiga cortar. O ideal seria a gente cortar essas atitudes, porque a gente não estaria criando esse Hilul Hashem, envergonhando o nome de Deus. Tá? E isso é feito de variadas maneiras. Então o que acontece? Essas pessoas, pelas atitudes que elas tomam, veja só, nós estamos na presença do Eterno. Enquanto nós estamos na presença do Eterno, nós estamos debaixo de uma guarda. Você vai estar com o teu espírito iluminado, então quando você dormir, você pode ter sonhos. Também essa paraxá, ela vai falar sobre o dom da profecia de Moisés. Quando o espírito dele, da parte de Deus, foi doado para ser compartilhado com mais 70 pessoas. E na verdade eram 72. Eldade e Medade, acho que é isso o nome. Eu sempre esqueço o nome desses dois. Estes dois, então era assim, eles precisavam de 70, mas havia 72, então foi colocado numa tabuinha o nome, tá? E foi feito sorteio, cada um pegou uma coisa. Naquela tabuinha destes dois, quando eles pegaram, então eles eram os dois que estavam excluídos, foi feito por sorteio. Tá? Então caiu a sorte para eles quando eles olham lá e vê que os dois não faziam parte. Mas antes de tomar essa decisão de não comparecer lá no acampamento, eles já tinham tomado essa decisão antes por humildade, entendeu? Eles preferiram dar a vez para outras pessoas, mas não no sentido de medo ou passar a vez porque não está nem aí. Não, foi ao contrário, foi um sentimento nobre. Então eles não foram ao ajuntamento. Quando o Espírito do Eterno vem sobre aquelas pessoas, eles começaram a profetizar. Mas aí Josué
vai lá na casa, na tenda desses dois, e vê que os dois também receberam o Espírito Ruach da parte de Moshe, da parte de Deus, e eles estavam profetizando, tá? E o que mais, tem um comentário da Torá Mordecai, e ela diz que, e o que Josué ouviu que esses dois estavam profetizando, é que Moisés morreria no deserto, e Josué queria entrar com o povo para fazer a divisão nas terras. Ele ouviu isso, e ele ficou indignado, e ele vai até Moisés e fala o que estava acontecendo, e ainda queria, eles não merecem uma repreensão, mas ele não falou o teor da profecia, que Moisés iria morrer, etc. Tal. E Moisés, que é chamado como o homem mais humilde que já houve, ele diz assim, vou falar com as minhas palavras, ele diz, se você quer que eu vá repreender essas pessoas, castigar essas pessoas, de jeito nenhum, quem dera todas as pessoas que estão com Hashem pudesse profetizar. Então ele não queria profecia só para ele, os dons espirituais para ele. Ele queria que o povo todo, se pudesse, da maior quantidade possível, tivesse o mesmo acesso a Deus como ele tinha o acesso a Deus. Então ele estava sendo exemplo de alguém que tem alegria, que vá buscar ao Eterno. E nesse sentido, nós estamos vendo que as atitudes das pessoas, as nossas atitudes, nós estamos debaixo da proteção divina. Então nós temos essa alegria de conversar com Deus. E quantas pessoas não têm essa alegria em conversar com Deus e sequer acreditam em Deus? É um direito delas? Claro que é um direito delas. Só que o que elas se ofendem, se contar, é que as atitudes das pessoas, tanto estas como até os religiosos de todas as religiões, judeus, todos, ou seja, para o ser humano, ou ele traz coisas boas do céu à terra, ou ele traz coisas ruins do céu à terra. Então vamos lembrar novamente, a mente cristã, ela foi colocada, que era a ideia, que coisa ruim está embaixo e que coisa boa está em cima. Isso é falho. As coisas boas e ruins estão debaixo do controle de Deus. Ele criou as trevas, ele criou a luz, então está acima. E é de cima que vem o bom quando a pessoa faz o bem, e vem o mal quando a pessoa faz o mal. E aí, quando vai juntando as coisas demais diante de um povo, aquilo precisa equilibrar. Então, como que você chama isso? As grandes tragédias. Uma das explicações é isso. Só que falar isso para as pessoas, elas não vão acreditar. Porque elas querem culpar o governo, querem culpar pessoas, entendeu? Culpam a Deus. Se alguém morre nas enchentes que a gente tem visto, na barragem lá de Minas, que cedeu 2 vezes, a culpa, ninguém fala das ações dos homens, ninguém fala das feitiçarias, da forma como as pessoas mexem com o ocultismo, chamam a presença de seres para visitar esta terra. Falamos disso semana passada, eu acho. E então chega um momento que tem que equilibrar, e aí as pessoas são visitadas pelo mal, o mal que elas próprias criaram. Então aqui eu volto na passagem do livro cristão lá, que da Rebecca Brown, Maldições Não Quebradas, quando ela nessas andanças, ela percebia e já descreveu como evangélica, só que ela está descrevendo um conceito que é da Torá. E está correto o conceito, a forma como ela coloca. Entendeu? Só que ela coloca dentro de uma visão cristã, fortalecendo aquilo que o povo já gosta mesmo, né? De quem mexe com os demônios, acontece tal coisa, tudo para isentar aqueles que estão com Deus. E nós estamos falando aqui
que mesmo nós que estamos com Deus, nós também somos visitados hora ou outra por momentos difíceis. Por quê? Também por causa de nossas atitudes. Algumas coisas são coisas que Deus permite para que a gente tenha experiência, melhora. Outros momentos é justamente por consequências dos nossos feitos. Outros momentos são consequências de atitudes, Lashon Hará. Essa paraxá também fala sobre Lashon Hará em relação a Miriam, quando ela vai falar por que Moisés se separou da mulher dele, entendeu? E num dos comentários do Midrash fala que ela foi punida com a lepra justamente por causa que esse tipo de conversa ela estava alimentando os inimigos de Israel. E numa essas pessoas poderiam ficar encorajadas a vir guerrear contra Israel. Então Deus está pensando num todo, está pensando no povo. Ele olha a atitude e aí o que acontece? Ela é punida em ficar retida 7 dias, que aí entra aquela lei sobre lepra. Então fiquem em observação 7 dias. E o acampamento, olha que coisa linda, eles não quiseram deixar Miriam para trás. Todos eles ficaram juntos ali por 7 dias, esperando esse tempo cumprir, para que ela caminhasse junto com eles. Agora vamos voltar nessa questão do toque do shofar. Então, no começo do ano, nós vimos que as ações das pessoas no mundo inteiro, nesse dia de julgamento, Rosh Hashanah, tá? Que é um dia que Deus estabelece o julgamento, e ele ainda coloca mais 10 dias para que a pessoa consiga operar por misericórdia. E em Yom Kippur, 10 dias depois, 10 dias do mês 7, tá? De Shirei. Aí tem Yom Kippur. Então o que acontece? No dia 1, o que vai acontecer? O julgamento. Julgamento sobre o mundo. Aí qual foi o ensino da Kabbalah para todos? Que pudéssemos agir fazendo alguma coisa para ajudar. Então o que acontece? Nós falamos que quando sai de casa, a pessoa tem a mezuzá, que vai dar o brilho e vai guardar diante dos olhos daqueles seres, correto? Nesse dia de batalha, Deus estabeleceu o toque do shofar. Então você tem aquelas 3 categorias de toque, tará, o som contínuo, o som contínuo e cortado, e o detalhe aqui é o do cortado. São 9 toques rápidos. Então a Kabbalah coloca o assunto de que nós estamos numa guerra, os decretos estão sendo liberados. É claro que a grande maioria no mundo, por não ter conhecimento das escrituras judaicas, por não acreditar que a atitude delas gera maldição ao mundo, acarreta decretos ruins ao mundo, então elas não fazem nada. Então uma grande quantidade de pessoas no mundo que não fazem nada. Agora, aqueles que são cientes disso, eles devem lutar por suas vidas e também serem agentes de Deus para lutar, para promover ao mundo decretos bons. Aí tem aquela questão que a gente falou, que há muito decreto, ou muitos decretos, quando são colocados, eles estão ali numa porção em que você tem a bênção e a maldição. Nesses tipos de decretos, então é possível, nesse pedido com Deus, que Deus faça a transformação. Não é que Deus transformou, simplesmente roda.
você tem aqui decreto mal que estava vindo, está na frente, e o decreto bom está atrás. Então, nesse momento que está agindo, a gente promove esse movimento no decreto. Então, ao invés de vir o ruim, vem o bom. Onde aconteceu isso? Lá com o Bilam, como é o nome dele lá em português? Balaão, tá? Então lá, Balaque e Balaão. Com Balaão foi movido. Então, ao invés de cair a má sorte para Israel, Deus mudava a chave ali. E nesse toque de shofar, como nós fizemos, e foi pedido para que no decorrer desse ano, já está chegando o final do ano para nós de novo. Quantas vezes será que você usou esse shofar? Talvez você não usou nenhuma vez até hoje. Será que é por sorte, porque nada aconteceu que fizesse você usar, ou simplesmente nós esquecemos? A probabilidade é que nós tenhamos esquecido. Quando a gente ficar ativo em guerrear com as armas que Deus nos concede, a gente vai perceber que o nosso ano será um ano de mais paz. Evitar a desgraça na nossa cidade, no estado, no Brasil, no mundo todo, não vai conseguir de todo, porque é necessário, porque as pessoas estão somando isso, estão chamando. Então, guarde, eu vou disponibilizar para vocês, tem um toque desse na internet, são 30 segundos, 20 a 30 segundos, que é só esse pedacinho, do os 9 toques. E nós falamos lá, baseado na aula do Goslam. Como que é o primeiro nome? Quem lembra? Albert Guzmán. Tá em espanhol. Quem quiser ver a aula, tá lá. E então, naquele momento, no começo do ano, a gente fez isso. Teve um momento que está lá, vai ser liberado o decreto. Então, a ideia que passa está vindo o decreto, conforme as nossas orações, com esse pensamento. E o detalhe era lá no toque do shofar. Quem está à frente fazendo? Então, tendo essa consciência, todos tendo essa consciência, nós estamos somando forças e mandando esta energia para o alto. E esse toque do shofar, que é uma arma que Deus estabeleceu, vai desbaratar esses inimigos. Agora aqui de novo aparece que para desbaratar os inimigos, lá Deus ordena o toque dessas trombetas. Então guarde isso, porque nós passaremos por momentos difíceis. E quando você passar por momentos difíceis, faça uso das indicações que o Eterno deixou para a gente. Porque senão depois a gente vai ser condenado a reclamar. Aí nós vamos reclamar. Se você não reclamar, você vai ficar entristecido. E aí você começa a arrumar coisas, dificuldades na tua vida, para você não estar aqui com a gente juntos, falando sobre a Torá, conversando, porque vai aparecer uma desculpa. Eu não pude porque tal coisa. Mas a verdade não é porque tal coisa aconteceu. É porque você vem maquinando aí desculpas para fugir de Deus. E nós não devemos fugir de Deus. Nós temos que enfrentar. Nós temos que encarar. Eu pequei, eu agi mal contra ti, ó Deus. Me perdoe. E nós temos direito ao processo de techuvá. Lembrando que o boi que era sacrificado era justamente por aquilo que as pessoas pensavam, para cortar o pensamento. Se a gente consegue cortar o pensamento, a gente consegue impedir muitos decretos ruins na nossa vida. Aqui é uma guerra. E nós aqui, quando éramos igrejas evangélicas, o nosso ministério, ele nasceu como ministério de libertação. Entre aspas, especialista em guerra. Quantas coisas ensinamos aí para vocês?
Agora nós estamos traduzindo os ensinos que estavam dentro do judaísmo, procurando passar para vocês, para você entender que é importante falar isso, porque Deus está olhando para o mundo inteiro, Ele está cuidando de todas as pessoas. E falamos 2 semanas atrás que Deus não tem problema com o pecado. Comentamos aqui que por um lado o pecado sequer existe, mas existe um comportamento que cada um tem de desviar-se da Torá. É só a gente colocar esse comportamento de ir para a Torá, fazer alguma coisa. E são coisas que não estão relacionadas com comportamentos de igreja, de religião, mas são comportamentos que estão conectados com a energia divina que abastece o mundo diariamente, minuto a minuto, segundo a segundo. Agora, vou contar uma coisa para vocês. Quem olhou o nosso grupo aí do WhatsApp viu que eu coloquei um livro lá. Na verdade, eu não coloquei esse livro para vocês. Eu coloquei esse livro para mim, porque para eu baixar no meu celular, então eu estava no lugar, no computador, eu passei para o WhatsApp para eu passar para o meu telefone. A ideia foi essa, porque o livro está em espanhol, tá? Mas se quiserem ler, é pequeno, é 50 páginas só. E ele está dando um relato sobre a vida dele pós-morte. Claro que ele retornou, né? Tá? Agora, a forma, nós já vimos variadas coisas, já vimos livros que declaram a palavra dos sábios do Talmud, mas eu comecei a ler o livro, eu não queria parar, na verdade eu queria terminar, só que não deu tempo. Agora, veja que interessante. Lá, bem atrás, nós falamos para vocês que Deus fez tudo, o universo criado, Ele fez através das letras, o alfabeto santo que é o hebraico. Lembram disso? Eu disse para vocês que o nosso corpo, ele é letra. Eu disse para você que para você se dar bem com seu namorado, com a sua mãe, com seu pai, com seu filho, com seu irmão, principalmente marido e mulher, deveria ter um costume em que um esteja encostado no outro, pele com pele, sem ter pano. Sabe, aquele momento que ela, por exemplo, pode, com aqui o rosto, colocar o rosto do peito do marido, na pele, braço assim, ó, quando está braço colado um com o outro. O que vai acontecer? Claro que eu estou falando aqui agora em termos de imagem, para você, igual desenho, para você poder entender. Então, se você é letra, e aqui tem letra, quando eu junto uma pele com pele, eu estou juntando letra com letra, certo? Então, veja só, letra com letra vai criar um comportamento, a tua alma começa a conversar com a alma do seu marido, muitas coisas que você não está conseguindo lidar com ele ou ele com você, na hora que tem esse encontro, há algo que acontece dentro de um ser profundo seu que está além da tua consciência, aonde se conhece coisas, problemas que nem aconteceu ainda, que está vindo para cá, ele já vai ser resolvido lá mesmo, ele nem vai chegar. Muitos problemas nem chegarão até vocês. Por quê? Letra com letra. Porque você pega no português uma letra e põe junto com a outra, não vai dar nada. Então você põe lá, T e T. O que vai dar? Só se der um apelido de Terezinha, TT, como é a minha amiga. Mas põe lá, P mais o P, vai dar PP, aparentemente também um apelido que você conhece. No hebraico, tudo que como ele não tem, ele é só consoante, você coloca uma letra do lado da outra, sempre dá
um significado. E quando fala de significados, é bom lembrar que tudo que é colocado em hebraico tem um sentido. Esses tempos atrás a gente comentou o comportamento do animal. Então é dito que o cachorro, ele foi feito para a companhia do homem na terra. Um exemplo. E o cachorro em hebraico é kelev. E lev é coração. Quando você fala a palavra cachorro, está dizendo todo coração. É isso que está dizendo, todo coração. E o cachorro, qual é a atitude que ele tem para com o dono dele, as pessoas que estão ali com ele? Ele é todo coração, ele é todo amistoso, ele é carinhoso, ele está disposto sempre a servir, a te dar carinho, ele percebe. Já tem filmes aí que mostram isso, mas são pesquisas de fato verdadeiras, que o cachorro ele consegue sentir pelo cheiro, ele consegue saber quando a pessoa está grávida antes dela fazer qualquer tipo de exame. Ele consegue saber se a pessoa tem um câncer antes de qualquer exame. Então, nesse sentido, a ciência está procurando, com o treinamento desses cachorros, para conseguir salvar vidas, porque todo câncer, se ele é tratado bem no início, você consegue curar a pessoa. Então são tantas coisas. O cachorro, ele olha para você, ele percebe que você está aborrecido, triste, ele fica te olhando, ele coloca ali a cabeça na tua perna, ele está sempre, ele vem a você. O bom amigo, que a gente fala que é o cachorro, você pode transferir. O bom amigo nosso de pessoas, eles também agem no sentido de todo o coração. O bom amigo é aquele, ele quer te ouvir, ele quer saber como que você está. Ele não está ali para te julgar. Deus é todo coração para o mundo todo. Punição, vai ter punição para todo tipo de pessoas. Mas também tudo que acontece com a gente, com pessoas, com qualquer tipo, em qualquer lugar, Deus também considera cada atitude. Ele considera tudo. Então a religião, ela criou um medo nas pessoas porque ela criou um Satã. Ela desenvolveu uma imagem de inferno que deixa as pessoas com medo. E esse medo faz com que as pessoas no mundo inteiro tenham raiva de Deus. Até uma raiva inconsciente, porque as pessoas não suportam serem punidas. Agora, o Eterno, ele é todo coração para nós. Todo coração. Ele cria situações. Veja, Deus não deixa ninguém para trás. Ele sempre cria um mecanismo de ajuda. Se você não consegue ajudar a si mesmo, ele consegue situações que ele te auxilia por sonhos, coloca amigos, coloca uma música que te traz uma indicação, é uma cena de filme, de novela, um visitante que vem na tua casa, alguém que você encontra na rua, alguma coisa ele sempre faz para te trazer aquela palavra, para cumprir inclusive aquela palavra famosa, que todo mundo gosta: eu sou o Senhor que te segura pela mão direita e te ajuda e te diz, não temas. Então isso sim é atitude de Deus, de Pai, que ensina, que castiga, que ama, que produz um monte de coisas, porque se a gente não pega uma, pega uma outra. Se não pega 1, 2, 3, 4, 5, lá na 10ª, sei lá, sempre vai ter alguma coisa para a gente pegar no tranco, se for necessário. Entendeu? Bom, agora falando rapidinho do começo desse livro. Eu estava falando por causa das letras, né? Tudo é feito de letras. Bom, ele vai para uma festinha. E ele não era religioso, tá? Judeu, totalmente sem conhecimento de Deus. Mas uma coisa que chamou a atenção dele é que ele lembrou os ditos dos sábios, dizendo assim, que quando você nasce,
É explicado que antes da tua alma descer ao mundo, comentei isso 2 semanas atrás, que antes da tua alma descer ao mundo, Deus chama lá o malach, um anjo, que vai mostrar para essa alma o lugar que as pessoas que viveram na terra, que cumpriram a missão delas muito mal, o que acarretou ela ter falhado, ela ter escolhido errado as coisas. Então vai mostrar, então para você entender, seria um tipo de inferno, qual o sofrimento que está ali. Mas também levou a pessoa para ver o lugar que estão as pessoas que agiram bem, que tiveram força, que erraram, mas voltaram atrás e buscaram conectar-se com Deus. Ele também traz a mesma ideia que a gente comenta aqui, de sempre em sempre, que você deve imaginar que você é uma alma que está conectada com Deus. Todos estão conectados com Deus, não é só o judeu, é o mundo inteiro. E nós estamos conectados, você tem que imaginar, é como uma corda muito grossa, que ela é cheia de fios. Quando você peca, quando você age errado, quando você descumpre mandamentos, quando você faz algo que aborrece a Deus, um fiozinho daquele, ele se rompe. Então, no decorrer da vida, essa corda vai vai quebrar um monte de fiozinho. Talvez alguém consiga quebrar todos esses conectores. Aí a pessoa, como diz, está na roça, que aí ela quebrou a conexão, tá? Agora, a grande maioria, ela vai quebrando, mas ainda fica um monte de filamento que Deus ainda consegue comunicar-se com essa pessoa para dar condições. Então ele traz esse exemplo da corda, que é bastante interessante, útil, porque traz ânimo para você. Porque senão a pessoa fica, eu sou um ser pecador, eu não presto, não vai dar nada certo, Deus não quer saber de mim, eu não tenho como voltar para Deus. E muitos até provocam suicídio. E não pode ser assim. Você tem que ser o primeiro a criar meios de encontrar o que Deus preparou para você. Techuvá, voltar para Deus em arrependimento. Bom, então ele lembra disso, ele lembra do anjo que levou a pessoa para ver o céu, para ver o inferno, e ele lembra de que o anjo, quando coloca ali dentro da barriga da mamãe, para você desenvolver, 9 meses ele te ensina a Torá, e na hora que você nasce, a pessoa esquece, talvez até por um mandamento a Satã, que dá direito a ele permitir que a pessoa esqueça. Ok, tudo isso ele vai falando no livro, lembrando, isso aí são tudo ensino judaico, que a pessoa tem, vai ler hora ou outra e fica. Bom, a questão é que ele sabia muito bem que em 28 anos de idade, ele viveu a vida dele, fez o que ele quis, e não estava nem aí para Deus, e a pessoa nunca, como nunca sabe o dia que vai morrer, nunca está preocupado. E aí ele vai para uma festa, começa a passar mal ali, e pede para amigos, os dois estavam juntos, olha, vamos embora, porque eu estou passando mal. Eles pegam um táxi, estão lá rodeando por Manhattan, é assim que fala, Manhattan, e aí ali dentro do táxi, no banco de trás, ele começa a perceber que ele vai passando mal, e aí o espírito começa a deixar o corpo. E aí ele vai vendo aquela cena que vocês conhecem, fica aquele fio conectado, né? Então o táxi está aqui, por onde o táxi está indo, ele está que nem um balão lá em cima, conectado. Aí, agora vai entrar na parte que eu queria, tá? Na parte boa. Aí, ele está olhando, o táxi vai passar por debaixo de uma ponte, uma grande ponte, e ele está aqui, como balãozinho, ou seja, ele ia ter que passar por dentro do concreto da ponte, e aí é um morto recente, né? Não sabe de nada, a cabeça está muito ligada ao concreto, e ali era o concreto literalmente, e o que ele comenta é que foi uma coisa assim sensacional, que quando o táxi passou, na hora que o espírito dele, no caso, passa, quando ele entra por dentro do concreto, ele começa a explicar que a alma do homem, quando ela já está desconectada do corpo, volta àquela sabedoria que a alma tem.
Então, assim, em segundos, a pessoa se torna como um gênio. O conhecimento das coisas, de como as coisas são feitas, criadas, como o mundo foi criado, o conhecimento de Deus, tudo ali brotou. Ele que não sabia nada, agora ele estava sabendo tudo, lembrava de tudo. Então aquela parte da Torá que foi esquecida ali, ele tinha lembranças de tudo. E ele começou a perceber, quando ele passava por dentro daquela ponte, o que ele via, a construção da ponte, não era concreto, não era nada, eram letras hebraicas. Tudo conjunto, a forma que uma estava conectada com outra, e a passagem que o Iaí Alon, o Zohar diário, não sei se foi o primeiro ou o segundo, de domingo ou segunda, que ele tem lá o título como O Mundo da Ilusão. Ele vai explicando como que a gente, você acha que está num mundo físico, porque você pode tocar as coisas, mas o que a pessoa precisa entender é que o mundo físico, na verdade, ele é um mundo da ilusão, porque o que realmente bate é aquilo que o teu olho não consegue enxergar. Esse é o mundo verdadeiro, de como de fato as coisas são. E esse rapaz, quando ele está dentro daquele concreto, ele consegue saber do material que de fato foi feito, são as letras hebraicas. Ele começa a perceber como tudo é feito, a criação, a sabedoria de Deus. Tá, então esse é um ponto muito legal. Aí acontece uma coisa muito interessante. Mas para eu falar essa coisa interessante, eu preciso falar primeiro de uma amiga dele. Agora eu não lembro se é essa amiga que estava lá no banco com ele, ou se era uma outra pessoa, ou se era a própria mulher. Agora eu não lembro, tá? Me parece que é a mulher dele, tá? Quando ele casou lá atrás. Mas a ideia não é saber quem é, sabendo que é uma mulher. Essa mulher falava assim: eu não oro a Deus mesmo. Vou orar a Deus. Por quê? Como? Você acha que Deus me ouve? Aqui, nós estamos aqui no número de pessoas. Nós temos essa dificuldade. Como é que Deus está ouvindo o que eu estou falando agora para Ele? Você, cada um de vocês também falando com Deus, e Ele ao mesmo tempo ouvindo o que eu estou falando, ouvindo o que você está falando, e ouvindo que o mundo inteiro, milhões, bilhão de pessoas está sentindo, ouvindo. Não é possível uma coisa dessa. Aí isso reforça a pessoa a ter uma vida afastada, fazendo o que ela quer. E essa moça falava justamente isso. Então ela vai comer alguma coisa, para que falar aqui na hora de tomar Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shachakol inchea b'devaru? Para quê? Para que na hora que você vai comer um pão, para que na hora que você vai tomar um vinho, para que na hora que você vai pegar qualquer coisa, você declara a bênção? Aí ela fala: abençoa para quê? E aí não adianta, como fala assim, mas Deus está te ouvindo. Mas a pessoa está falando. Não, ele está ouvindo, mas quem me garante que ele está ouvindo? Bom, aí o que acontece? Ele então, depois que ele passou pela ponte, tinha um prédio grandão, um prédio muito grande. Quando ele olha para o prédio, ele percebe o prédio sem as paredes. Então, agora você tem que imagina aí um prédio normal, com moradores em cada andar, tá? Imaginou? Tá aí o prédio. Você está vendo o sofá da pessoa? Não, que eu não pedi para você imaginar o que tem dentro. Eu só falei para você imaginar o prédio sabendo que tem uma casa de cada pessoa ali dentro, tá? Agora eu peço para você, imagine esse prédio só com o chão de cada andar, sem as paredes. Agora sim, já dá para você ver quem está com televisão, que tamanho de televisão, onde que ela está, que tipo de sofá, que tipo de cadeira. E aí, se eu falo assim, também eu quero que você veja as pessoas que estão ali dentro. Então tudo isso é o que ele começou a ver. Ele via o prédio sem as paredes, sem a proteção. E ele olhava e ele sabia ao mesmo tempo
Ao mesmo tempo, que nem a gente tem essa ideia de Deus, ao mesmo tempo ele conseguia saber a história pessoal de cada morador daqueles andares, o que eles estavam fazendo, o que eles estavam sentindo, quem era o nome deles, a profissão deles, se eram casados, se tinham filhos, qual era a história de vida, se sofreu muito, se sofreu... Ele sabia tudo. Só de bater o olho assim de ver, sabia tudo. Quando, nessa palestra que esse rapaz estava dando, quando ele conta isso, a mulher que sentiu, aí uma delas, né, dá o testemunho aí, dizendo que com uma palavra dessa, ela disse que agora eu comecei a conversar com Deus. Porque era isso que me dava problema com Deus. Agora, se você está dizendo, você que é um humano, que nessa experiência fora do corpo, você conseguiu saber tudo o que acontecia com aquela pessoa, e isso ele percebeu também quando ele de repente, ao invés de ele se sentir aqui em cima, lembra, o táxi está aqui embaixo andando pelas ruas, estava levando ele para o hospital, e nessa passagem indo para o hospital, ele está contando o que estava acontecendo, e aí ele se via dentro do corpo da amiga dele. E aí ele começava, ele sabia, quando ele estava ali, ele sabia toda a história dela. Ele teve conhecimento da história da vida dela completa, assim, segundos. Ele sabia quem era o pai, quem era a mãe, o comportamento dela, o que os pais fizeram, qual era a história dela, se ela foi triste, aborrecida. Então ele disse que ele sabia de coisas que aconteceu no passado, o que estava acontecendo no presente, e ainda conseguir entender até as coisas do futuro que iriam acontecer com ela. Aí falando assim pra gente, isso não é sensacional? Isso é uma coisa assim maravilhosa? Se é maravilhoso, eu te digo, você não precisa morrer para ter essa experiência. Basta você morrer para ter essa experiência. Ah, mas eu acabei de falar que não precisa morrer. Ora, o que é 1/60 avos da morte? Segundo o Talmud. Isso. Quando você dorme à noite, você tem 1/60 avos da morte. Você está como morto. Por isso, ao acordar de manhã, faz a oração do Modéani: agradeço a ti, Deus, porque eu estive como morto e agora você devolveu minha alma. E então, naquele momento do sonho, você está dormindo, você está como morto, você está andando pelo mundo espiritual. E a tua alma é livre, e ela pode, se você tiver mérito para isso, ela pode chegar nesse encontro com Deus, e você pode ter conhecimento das coisas. Por isso que não deve ser estranho para você que muitos inventos a pessoa teve por visões ou em sonhos. Uma grande maioria tem um outro dizer aí que fala que os maiores inventos da humanidade estava tudo na mão de judeus. O Brasil, que é tão grande, quantos prêmios Nobel o Brasil tem? Israel tem mais de 100. Quantas pessoas têm os chamados sonhos proféticos? Acostumaram a ter essa premonição, até filme aí, né? O premonição. A pessoa tem aquela... Todos têm intuição. Todos têm. Então você não pode culpar Deus que dá um para aquele, um para outro. Não, todos têm. Às vezes com nomes diferentes, mas todo mundo tem aquele clique para salvar a vida. Às vezes você se atrasa, dorme demais. Isso aí são tudo ocorridos que acabam te atrasando e te livra de acidentes, de morte, de um monte de coisa. Mas tem aquelas coisas que você vai fazer
você está para fechar negócio com uma coisa e de repente você sente mal daquele negócio. Não, acho que eu não vou comprar isso aqui não. E aí você não compra. Aí você descobre que você teria caído num golpe. Golpes diversos, tá? Hoje mais do que nunca com a internet aí tem muitos golpes, né? Mercado Livre tem golpe em tudo quanto é lugar. E o golpe natural, quando a coisa é real, mas você compra um produto, mesmo ele sendo real, ele não presta. E se você pudesse ter escolhido um produto da concorrência, talvez você seria mais feliz. É igual a gente sair da internet, da net, vai para Vivo, depois você volta para a net, depois você vai lá não sei para quê, e fica trocando para tentar ser feliz. Gente, até a internet do presidente dá problema. Você vê que tem dia lá para conseguir aquela live dele lá, ele até reclamou um dia, dizendo assim, gente, não tem condições, como é que a internet do presidente pode ser tão ruim desse jeito? Aí deram um jeito. Então, de variados serviços, na minha área, psicologia, tem um monte de gente que são maravilhosos, mas tem um monte de gente que não presta. Então, se você tiver aquele clique, é fulano de tal, você vai lá, é uma bênção. De repente, eu vou com tal médico, aí te dá aquele clique, não vou não. Tá? Pode ser uma direção nesse sentido de intuição? Pode. E aí você vai, conforme você vai passando pelas experiências, você vai dando mais autoridade a essas coisas, e vai ficando cada vez muito mais prático, e você vai tendo domínio das coisas. Mas se cada vez que acontece você jogar essa experiência como, foi coincidência, ao acaso, você nunca está desenvolvendo aquilo. Você sempre vai ficar parado no mesmo lugar. Entendeu? Então, pegue essas experiências que a gente está falando aí. Vou terminar de ler o livro. Assim que tiver coisas interessantes ligadas com a doutrina, eu vou falar para vocês. Diz que nós temos lido na Parashá dessa semana, que, portanto, fala do Hilul Hashem, fala do Lashon Hará, fala de não expor as pessoas, fala para a gente guerrear. Esse último que a gente leu era para pegar aquele pedacinho do shofar, isso, você coloca aquilo, um áudio de 20 segundos, então você vai orar, você está passando por um problema, você fala, olha, se esse negócio é o que está acontecendo agora comigo, ou na vida do meu filho, se isso aqui é um ataque maligno, se é um decreto que está sobre a vida dele, eu estou conectado com Hashem, e eu vou entrar nessa briga e vou destruir com o toque do shofar. Coloca o áudio ali, e vai nessa onda com Deus, crendo. Você está agindo, você está destruindo, você está agindo no mundo espiritual. A ação. Então lembra que Deus, coisas ele vai permitir que venha à tua vida para você crescer, para você aprender, para você lutar, para você desenvolver talentos que você não sabia. Temos tido o costume aqui já de muitos anos de ouvir coisas, direcionamentos que Deus tem trazido para nós. Basta olhar coisas que Deus vem e fala. A gente poderia dar testemunho aqui de muitos de vocês, de lembrar de coisas literalmente que foi ocorrendo. Então você não pode perder isso. A vida da gente tem que ter esse aglomerado de conhecimento para você poder agir, e não a gente ficar parado falando, não, Deus é quem vai fazer tudo. Você que vai agir junto com Ele. Você vai trabalhar, você vai colocar em prática o conhecimento. Porque senão, não teria sentido. A gente vem aqui, fala de assuntos de Torá com vocês, só para ter conhecimento normal. Cadê a prática? A prática é a tua vida. É colocar na prática o conhecimento. É melhorar o teu ser. Você está olhando aí, a internet hoje está cheio de professores de Kabbalah. O que essa Kabbalah ensina para as pessoas? Serem melhores pessoas.
E o trabalho que eles estão fazendo não é muito diferente do trabalho que um psicólogo quer fazer, que um coach, eu tenho tanta dificuldade de falar essa palavra, a pessoa vem para te orientar, para fazer isso, fazer aquilo. Qual é a diferença? Parece que o ensino são os mesmos. Atendimentos, pessoas que têm prática com leitura de tarô, astrologia, que vai indicando isso, aquilo. Gente, está tudo numa linha que as coisas estão convergindo para um lado, para você, tal. Aí você fala assim, poxa, agora o ensino de Torá é para você ter acesso a essas coisas e não ficar dependente de pessoas. Lembra uma vez que o Senhor falou, antes de vir esse tal do coronavírus? O Senhor falou que era para ungir as portas. Não era, não sei. Eu lembro disso aí. E antes de vir esse negócio de doença no mundo. Agora não sei por que o Senhor falou isso. De tempo em tempo a gente fala, porque muitas coisas vem na casa da gente, acontece, né? Se a gente unge, o exemplo é esse último, não sei se a senhora teve com a gente quando eu falei do óleo, quando a gente entrar aqui, já deixei o óleo ali, ó, para já colocar na mão, justamente para quê? Nós tivemos uma semana em que eu não sei o que aconteceu com vocês. E se todo Shabat eu chegar aqui e ficar perguntando o que aconteceu com vocês, nós vamos perder um tempo. Então é melhor, chegou ali, põe um tequinho na mão e você, com aquele compromisso, toda a sujeira que eu estou trazendo de fora vai ficar lá fora. Para que eu entrando aqui, o meu espírito, a minha alma vai estar disponível para aprender, para você fazer um bom uso do período que você está aqui. Para a gente guardar o ensino na cabeça, para a gente ter oportunidade para colocar em prática, entendeu? E aí de repente você está lendo alguma coisa na Paraxá, na sua casa, você vai lembrar de ensinos, e você vai conseguir fazer como eu estou fazendo hoje, pega o ensino lá atrás de quando éramos evangélicos, coisas que Deus tinha nos ensinado, e você consegue ver, puxa, isso aqui eu já cumpri a Torá, só que não tinha nome de Torá, agora eu sei que era a Torá. Então, por exemplo, se a senhora começa a ter uma sensação muito forte disso, que era por causa da coronavírus, por exemplo, isso começa a fazer o bem para a senhora, que o coronavírus não entra na tua casa. Entendeu? Agora, para a Isa, por exemplo, se ela não tem essa consciência, para ela não vai funcionar. E a senhora já ungiu? Unge de novo. Pega lá o teu óleo de cozinha mesmo e vai e faz. Porque isso pode ser uma palavra do Eterno trazendo de volta a lembrança para a senhora ir lá, que Ele quer livrar a tua casa de alguma coisa. Isso vale para tudo em nossa vida. Porque nós somos guerreiros. Como diz, Deus não nos trouxe aqui para a gente voltar atrás. Ele trouxe aqui para a gente conquistar. E esse conquistar não está no sentido da chamada linha de, teologia da prosperidade dos evangélicos, não é isso que eu estou falando, tá? É vencer, é crescer, abrindo portas, deixando Deus chegar e fazer. Deixa Ele agir, nós vamos agir com Ele, mas vamos deixar Ele agir também, tá bom? Podemos encerrar aqui, né?